Podcast. Essa palavra nos remete a várias coisas, né? Quando você escuta esse nome, podcast, antigamente podcast era algo no áudio, né? As pessoas ouviam, parecia um programa de rádio que você escutava a qualquer hora do dia, ficava lá gravado, né? Inclusive os primeiros podcasts eram assim, né? Depois a palavra foi utilizada para aqueles programas que fazem entrevista, né? Pessoas entrevistando umas às outras ali, virou sinônimo de podcast. E hoje virou uma febre mundial no Brasil, principalmente podcast, né? Eu comecei pelo áudio, né? Para mim, antigamente podcast era áudio. Hoje com imagem, né, a gente está aqui aparecendo nossa foto, a gente tem que ficar bem, né? Colocar uma imagem de fundo legal para que você possa também não ter só a experiência da voz, mas também ter experiência da imagem, né? Vai dar um trabalho para editar depois, para ficar colocando imagens e tudo, né? Por isso que esse podcast é depois de algum tempo que eu não faço, né? Eu volto a fazer, mas de uma forma simples, sem muita pauta, sem muito roteiro, né? Apenas fazer algo para a gente bater esse papo, dialogar, entrar em contato, né? Porque é importante a gente ter esse contato. A vida, a gente é tão corrida todos os dias que a gente fica num movimento frenético, né? E a gente não para, né? E fala em podcast, aí eu estava vendo um programa, né? Um filme, né? Com esse nome, podcast, que acho que é uma série um filme australiano, né? Conta a história de uma mulher que é demitida do seu trabalho porque ela faz uma apuração e leva a desvendar um segredo lá de uma pessoa, só que como ela não tem a prova concreta sobre essa pessoa, mesmo essa pessoa sendo culpada, ela é afastada desse veículo de comunicação e é jogada para onde? Para fazer um podcast sobre casos curiosos, casos macabros, bizarros. É porque é tipo assim, o podcast ainda, para quem é jornalista, é como se fosse um subgênero, né? Não é um gênero que seria o gênero mais importante ainda, né? Então, não está dando certo no jornalismo, joga lá para o podcast. Aqui no Brasil, nós temos ali o podcast Rádio Novelo, que é muito importante aqui, né? Que faz muitos podcasts bons em áudio, né? Constrói aquela storytelling legal sobre vários casos de pessoas famosas e anônimas, né? Mas no caso desse filme que eu vi, essa mulher vai investigar alguns casos bizarros, né? E é muito forte esse filme. Tá na Max, né? Antiga HBO Max, agora é só Max. E também eu comecei a ver uma série irlandesa que também tem a ver com podcast e casos de mistérios. É uma jornalista também, uma mulher, por incrível, outro caso de uma mulher. Ela é enviada para uma cidadezinha pequena no interior da Irlanda com mais uma equipe aí de uma produtora com outro jornalista para investigar alguns casos meio sinistros, nebulosos nessa cidade. E ela não queria muito ir para investigar esse caso porque achava que era tiraram ela de um caso principal que ela estava, mas ela acaba indo e acontece muita coisa interessante. É um podcast sobre crimes, né? True crimes, né? Então é interessante. Quem gosta desse sentido do podcast tem esses dois filmes, né? Um na Max, que o nome é Podcast, né? O Podcast, e esse que está na Netflix, começa com B. Eu tô acompanhando ele, não me lembro o nome completamente, né? Mas dá aquele sentido de podcast de áudio, né? Inclusive os jornalistas vão atrás das suas fontes e levam o gravador para gravar ali a voz dos entrevistados
é uma coisa bem raiz do podcast e do áudio, do rádio, né? Essa coisa mais raiz, né? E eu tava vendo uma série documental, que eu vi 2 episódios, não sei se tem mais, sobre o Kevin Spacey, né? Eu acompanhei ele naquela série House of Cards. Pra mim, uma das séries mais marcantes aí de Hollywood, com o Kevin Spacey interpretando aí um político ganancioso que faz de tudo para chegar ao poder, chega ao poder, chega à presidência da República, né? E o Kevin Spacey, nesse documentário, é abordado 10 pessoas que contam que foram abusadas ou tocadas de maneira inapropriada por Kevin Spacey. Ele foi inocentado dos casos, né? Tanto no Reino Unido como nos Estados Unidos, mas o documentário traz, desde a época que ele fazia parte do teatro, adolescente ainda, tem depoimento do irmão dele e dessas pessoas que passaram na vida dele, que ele tocou inapropriadamente ou tentou, ou assediou de alguma forma, ou tentou usar o cargo dele de poder para poder se aproveitar dessas pessoas, né? Isso era comum em Hollywood, no cinema, no entretenimento, na TV, era muito comum. Chamado, vamos lá, resumir, teste do sofá. Para você chegar em algum lugar que você acha que pode chegar além do talento, você tinha que fazer algo a mais. Marilyn Monroe é um caso como esse, que teve que fazer coisas como essa, né? O que era que tinha que fazer? Vamos ser simples, né? Tinha que transar com o diretor, com o produtor, com o chefão dos estúdios de alguma produtora de cinema, para você poder ser colocado lá dentro. E quem comandava o entretenimento sempre era o pessoal que nunca é visto. Quem nunca é visto, os grandes magnatas de tudo, eles ficam lá em off, mas eles que têm o poder de colocar pessoas X ou Y. Com o movimento Me Too, com as redes sociais, com as leis e tudo, muita coisa mudou, né? Então hoje não é muito aceitável essa questão de você ter que transar com o diretor para poder conseguir um emprego, mas naquela época isso era normal. E o Kevin Spacey veio dessa época, ele pegou muito resquício disso. Claro, tem o caráter da pessoa, né? Se a pessoa tem um mau caráter, como se diz, ela vai levar isso para a vida particular, e é algo sistemático. Você vê que desde a adolescência, durante 50 anos, ele tinha o mesmo comportamento de em alguns momentos assediar os subordinados que trabalhavam com ele, pessoas que admiravam ele, que tinham sonhos, que de certa forma ficaram decepcionadas quando viram que o Kevin Spacey era mais uma pessoa que se aproveitava do poder para poder fazer o que queria. O Kevin Spacey, com uma carreira brilhante, né? Brilhante mesmo, veio lá de baixo, um talento espetacular para interpretação, para incorporar personagens. Isso ninguém pode tirar dele. A sua capacidade artística muito boa, e tem um lado obscuro, né? Quem somos nós para apontar o dedo, né? Todos nós temos um lado negro, um lado obscuro, mas a gente tem que se controlar para a gente poder viver em sociedade. A gente colocar o nosso lado obscuro em algum lugar que não prejudique a sociedade, né? Que não prejudique o meio social que a gente vive, né? A gente vive numa sociedade, a gente tem que viver e saber conviver. A sociedade dessas que prega que você tem que se esforçar para conquistar algo, tem que sofrer para conquistar algo, tem que passar pelo processo, né? Se você não
passou pelo processo, você não aprendeu direito na vida, né? Porque todo mundo que chegou lá na frente e conseguiu o que queria na vida, teve que passar pelo processo. E esse processo é doloroso, é realmente transformador, que separa os meninos dos homens, né? Como se diz no ditado popular. Você tem que passar por um processo doloroso de reconstrução, não só humana, econômica, como espiritual também, que é importante saber disso. A gente tem que mudar como um todo para chegar ao outro lado, né? Como se fosse uma ponte que você tem que passar. Essa ponte, ela está danificada e é cheio de buracos, e você tem que de obstáculos, e você tem que passar por esses obstáculos para chegar no outro lado da ponte. É fácil? Não é fácil. Velhos hábitos que lhe acompanham durante a vida, velhas atitudes. O que é mais fácil? É deitar, é viver a preguiça, é viver relaxado, é viver na zona de conforto. Mas a gente vive numa sociedade desigual, né? Tanto desigual como desumana, como, né? Existe claramente as pessoas que são herdeiras, então elas herdam uma condição financeira dos pais e podem viver a sua loucura, a sua rebeldia, a sua insensatez, que não vai ser cobrado nada, porque os pais deixaram às vezes a herança financeira, mas não conseguiram ensinar nada de importante para aqueles seus filhos. Mas existe também as pessoas que são pobres, simples, e tem que lutar para vencer, e tem que se esforçar, que tem que passar pelo processo. Tudo é mais difícil, tudo é mais complicado. E se você vai curtir, vai se divertir, vai brincar, vai fazer algo legal com seus amigos, igual aos filhos, os herdeiros fazem, você vai perder seu tempo, porque você vai continuar naquela situação e vai se prejudicar mais ainda, né? Então, se você quer vencer na vida, você tem que passar por um processo. Qual o seu sonho, né? Seu sonho é ser médico, ser jornalista, ser engenheiro agrônomo? Qual o seu sonho ser? Ser comerciante, vendedor? Qual o seu grande sonho? Ser ator, atriz? Você tem que pagar um preço para isso. Aqui não é nada de coach, né? De querer tentar dizer que é bonito ou não. É a verdade, cara. Você não consegue nada se não for passando por um processo. E às vezes você tem que facilitar esse processo, quando você tem vários amigos no caminho que lhe ajudam, que lhe dão um apoio, que facilitam a sua entrada. Mas se você não tem esses amigos, você vai ter que ralar mais, sofrer mais. E quanto mais você adia isso, mais a coisa vai ficar difícil, mais complicado vai ficar. A sua idade vai chegar e você vai perder as oportunidades que estão aí passando, né? E se você perder, você vai sofrer mais, você vai viver uma vida apertada economicamente, uma vida sofrida, com a escassez de tudo, né? E não é legal viver assim, né? Viver sempre na escassez. Tava vendo esse pessoal aí do Rio Grande do Sul que está sofrendo aí, pessoal de Porto Alegre, ali que teve as águas aí do Rio Guaíbas invadindo ali Porto Alegre e outras cidades do Rio Grande do Sul, que é uma coisa que já aconteceu em 41, já aconteceu em 1892, foram enchentes que já aconteceram várias vezes naquela região ali. Só que depois de 41 foram feitos diques e aquedutos, foi feito aí um sistema de bombeamento de água que melhorou a situação daquela região. Mas chegou em 2024 e o governador atual, Eduardo Leite, e a bancada lá do Rio Grande do Sul aprovaram várias leis de afrouxamento às questões ambientais.
e também foi feito vários alertas para que fosse cuidado melhor daquela região, né? Enfim, né? O que aconteceu foi que veio as águas e colocou a cidade submersa, né? E a cidade não estava preparada para isso. Agora está secando um pouco a região ali do Porto Alegre, né? Está secando, muita lama, o pessoal está fazendo a limpeza dos seus estabelecimentos, tentando retomar a vida, vai sofrer um pouquinho, né? Inclusive a paralisação do Campeonato Brasileiro por algumas rodadas, porque Inter, porque Juventude e Grêmio são times da Série A que participam da competição e não podem, estão impossibilitados. Para ver a isonomia, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, né, ele resolveu adiar até o fim desse mês algumas rodadas do Brasileirão, volta só em junho, né? Uma atitude legal do presidente baiano aí, da CBF. Não adiou Copa do Brasil, nem Copa do Nordeste, nem outras competições, mas essa competição, nem Série B, nem Série C, nem D, mas a Série A, né, que tem times que tem um poder aquisitivo muito maior e precisam aí de um tempo, né? E o futebol é isso, é dinâmico, é paixão, é emoção. O futebol, ele nos coloca aí ligados a muitas coisas importantes, né, cara? Eu amo futebol, sou apaixonado, torcedor do Ceará, eu sou feliz que o Ceará foi campeão cearense em cima do Fortaleza, feliz que o Ceará está retomando as vitórias na Série B, retomando o caminho aí, quem sabe, para voltar à elite do futebol brasileiro. O lugar do Ceará é um time grande, um time de massa, um time de torcida e que merece estar num lugar bom, um lugar espetacular, que é o lugar do Vozão, que é Série A. Wagner Mancini, Eric Puga, depois que voltou pro time, o time engrenou em uma sequência de vitórias. Temos jogadores aí, o Luca Mugni, o Barceló, o Facundo Castro. Tem jogadores estrangeiros aí que jogam muito bem, que a gente confia nesses jogadores. E como torcedor, eu estou muito confiante, né, no Vozão. No Vozão, confiante na nossa vitória. E falando um pouco, como eu estava falando no início aqui desse podcast, né? Eu estou retomando a minha vida em relação a vários pontos, né, cara? Um cara sedentário, que vivia em barzinho, curtindo, né? E que aconteceram algumas coisas na minha vida que um dia eu vou revelar, mas não posso revelar 100%, mas que me prejudicaram algumas coisas em mim como ser humano, né? E que hoje eu estou retomando, né? Retomando as atividades físicas, né? Depois de tanto tempo no sedentarismo. Estou voltando aqui a focar nos meus objetivos com gosto de gás. Meu sonho sempre eu coloquei, né? Que é colocar a minha vida de escritor para frente. Essa vida de entrevistas, de entrevistar, eu gosto muito de entrevistar, de produzir conteúdos, né? Eu gosto dessa área de comunicação. Tive que me afastar um pouco para poder conquistar um objetivo principal, que é a questão econômica, que a gente precisa cultivar isso, como eu falei, né? Porque senão isso vai cobrar a gente um dia, né, cara? E não adianta a gente viver de sonho se a realidade é outra. Se você não é filho do papaizinho, não é herdeiro, você tem que correr atrás, né? É a vida. Você encara de alguma forma, você encara com vontade, ou isso vai te destruir, né? Então, tem que ter coragem e força de vontade para encarar os objetivos da vida. E são muitos, né, pessoal? São muitos objetivos que são nos colocados no dia a dia e a gente não pode parar. Porque eu estava vendo, o que me inspirou muito na reflexão foi aquela fala do Rock, né, do Sylvester Stallone, no Rock. Aquele último Rock que ele gravou, se eu não me engano foi em 2006, tem aquela cena dele com o filho dele, né? O filho dele pedindo para ele não lutar, que ele já era um senhor de idade, quase 60 anos. E ele fala sobre isso, que ninguém vai bater tão duro na vida em você, não, ninguém vai bater tão duro em você como a vida, né, cara? Vai te colocar de joelhos e você não adianta apontar dedos, procurar sombra para culpar. Se você não abraçar
aquela causa como sua, como objetivo seu, você vai continuar a vida inteira culpando os outros. E a gente não pode fazer isso, porque não adianta, não vai mudar a sua vida. Cada um tem uma maneira de encarar a vida e de processar tudo que acontece. Alguns acreditam que é a lei do karma, né? Do espiritismo, né? E outras religiões acreditam, se você está ali sofrendo aqui, você está pobre, você está com doença grave, você está pagando o karma, está espiando o karma. Então você tem que aceitar aquilo. E se alguém está rico hoje, é porque fez muita coisa boa em outras vidas, e que se ela está bem e está ostentando, não está fazendo nada de bom, lá na frente ele vai pagar em outras vidas, né? É o que acredita o espiritismo, né? Às vezes eu fico nessa dúvida se é verdade ou não, às vezes parece ser, porque a minha vida, por exemplo, trabalho, nunca parei de trabalhar, sempre trabalhar, e a vida não anda economicamente, né? Então eu fico perguntando se não é um karma, que eu fiz alguma coisa errada na outra vida, se eu fiz alguma coisa fora do normal, se eu maltratei alguém, se eu fiz alguma coisa reprovável, para poder eu estar pagando esse karma nessa vida, né? Só pode ser isso, mas mesmo assim, se você fizer o bem ainda, você pode espiar algum karma, né? Os karmas, né? Segundo a própria espiritismo, se você fizer o bem, se você for uma pessoa melhor, tentar se melhorar como ser humano, você pode espiar os karmas, né? Tentar perdoar as pessoas que lhe maltrataram, tentar, na medida do possível, se você puder ajudar economicamente de alguma forma, sim. Se não puder, não atrapalhar as pessoas, tentar viver minimamente bem com você mesmo e com as outras pessoas. Não é fácil viver em sociedade, né? É difícil, a gente às vezes convive com pessoas tão difíceis, né? Eu sou um cara que eu gosto de viver assim. Eu falo com as pessoas, brinco, sorrio, mas no máximo eu gosto de ficar bem apartado de grupinhos de conversa, porque eu já sofri muito bullying, já fui muito maltratado nessas pessoas, e eu prefiro ficar assim numa certa distância, né? Razoável, né? Para que não seja afetado pela ignorância alheia, mas mesmo assim eu tenho que saber conviver o mínimo possível e ajudar, se não for para ajudar, pelo menos não atrapalhar as pessoas, né? Você não pode ajudar ninguém de alguma forma financeira, pelo menos com palavras, pelo menos não atrapalha, né? Fica na sua, vive o seu processo, vive a sua luta, sofre como tem que sofrer. Se você quer mudar a sua vida, faz o sacrifício para mudar, para melhorar. Se você quer seguir o sonho, siga o sonho, faça por onde, mas não aponte dedos, não culpe ninguém. Vá atrás dos seus objetivos, mas não fique parado, né? Porque se você ficar parado, as coisas não vão acontecer, ou vão acontecer muitas coisas que não são legais, né? Porque só vão acontecer coisas boas, maravilhosas, se você correr atrás, sofrer um pouquinho, para poder lucrar, poder colher, né? Quem planta coisas boas, colhe coisas boas. Quem planta coisas ruins, colhe coisas ruins. Então você tem que saber o que você quer da sua vida. Não vai ser fácil, porque até para Jesus Cristo, ele fez tantas coisas boas e foi crucificado, né? Imagine nós, né? Meros mortais, que estamos aqui no meio de um mundo desigual, que também o sistema que a gente vive capitalista é injusto pra caramba. Muita gente passando fome, necessidade, e muitas outras pessoas, pouquíssimas pessoas, um grupo seleto com bilhões na conta, né? Mas como eu falei, a gente tem que correr atrás do nosso, né? A gente ficar parado e ficar não fazer não ter nenhuma atitude só porque o mundo está assim, a gente vai continuar nessa mesmice de sempre. Que bom, né? Voltei aqui a falar com vocês, tá aqui nessa imagem pelo YouTube, por outras plataformas, né? Spotify, e vou sempre ver se eu consigo voltar mais, fazer alguns, enquanto eu não posso voltar à produção de conteúdo mesmo, entrevistas lá no meu outro canal, Bora Pro Papo. Não posso voltar a gravar
coisas sobre o Vozão lá no canal Vozão Parcial, não possa, inclusive aqui fazer isso que eu estou fazendo e também gravar ali na playlist Rapadura com Letras sobre os textos que eu publico no Tremo, no Escreve, no Recanto das Letras. Enquanto eu não posso voltar a fazer essa produção, que dá mais um trabalho, que é a edição eu vou ficar fazendo isso pelo menos uma vez na semana, no domingo, para a gente poder manter esse contato, né? Esse contato semanal que é importante para não morrer a ideia, né? Para não morrer a esperança. E é isso, pessoal. Um abraço e até mais.